Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. Como socializá-los com crianças sem deficiência, promover atividades esportivas de sensibilização que possam promover as suas potencialidades, inclusive a sua convivência harmoniosa, sadia, com crianças que enfrentam outras realidades, outros desafios que não esses, os da deficiência. É o assunto da nossa entrevista de hoje. Conversamos com a professora Patrícia Goloni Lolo. Ela é fundadora da Vidas, a entidade Vivência e Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio de atividades e sensibilização, compartilhando com a gente hoje a experiência dos voluntários, profissionais e estudantes também que atuam nessa ação. Bom, no bloco anterior a gente pôde entender um pouco de como funciona essa iniciativa e da importância para uma criança que tem alguma deficiência poder participar de um espaço plural, um espaço onde ela possa se desenvolver dentro das suas condições e também observados os seus talentos, as suas potencialidades. Mas como que é esse envolvimento de jovens, adolescentes que não têm um preparo específico para trabalhar com essa realidade tão complexa e que passam a fazer parte de um trabalho como esse? Bom, Daniel, eu acho que é muito importante você deixar claro para o adolescente, quando ele se coloca disposto a fazer um trabalho voluntário, que nem sempre vai ser confortável o tempo todo, que as situações de desconforto, de dúvida, elas vão fazer parte. E eu falo para eles, se você vier aqui, você conviver com crianças tão diferentes e você sair daqui e achar que estava tudo bem, você veio, mas o seu coração ficou em casa. Então, esse desconforto, ele faz parte, ele é muito enriquecedor. Então, como é que a gente faz para esse desconforto não estar em detrimento de um bom trabalho? A gente faz um treinamento com todos eles. Então, eles têm toda uma capacitação, desde da etiqueta, né? Como que eu empurro uma cadeira, eu posso encostar numa cadeira, eu posso usar verbos como andar, ver, olhar, vamos, para uma criança que não anda ou que não enxerga. Então, desde a questão do vocabulário, de abreviaturas que a gente usa normalmente na quadra, quais são as deficiências que as crianças têm, o que gerou essa deficiência, que é a grande curiosidade que os meninos e meninas têm. Por que que aquela criança não anda, por que que ela não enxerga? Então a gente tenta tirar essa curiosidade, explicando, até por uma questão no futuro mesmo, né? Você saber o que pode dar de errado para uma criança ser especial. Então, através desse treinamento, a gente procura, então, trazer o conforto para todos os meninos e meninas. A gente ensina um pouquinho de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. A gente procura, então, deixá-los relativamente preparados. E como a gente tem a equipe presente todos os sábados, eu também estou lá, a gente sempre se coloca, né? Não há nada que você não possa resolver perguntando. E mesmo a própria criança, né? Às vezes a gente tem a ideia de que uma criança especial não gosta de falar do que aconteceu com ela, ou de que a mãe não gosta de responder o que aconteceu. E isso não é verdade, né? Quando alguém te pergunta por que o seu filho é assim, o que aconteceu, mostra carinho, mostra interesse, mostra um compartilhamento. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que a gente não gosta de responder. Então, eu digo para eles, pergunte, se coloque à vontade, fique confortável. E num trabalho como esse, assim, quais foram, por exemplo, situações que lhe surpreenderam? Às vezes inusitadas ou curiosidades que apareceram ali que a equipe não esperava? Então, eu acho que assim, a grande vontade dos meninos e meninas trabalharem, a gente não esperava por isso, que eles fossem ter um envolvimento tão grande, né? Hoje eu tenho um problema bom para resolver, que às vezes eu tenho muito mais voluntários do que participantes, né? Mas eu tenho que dispensar alguns, isso é um problema bom. Né? Saber que tem tanta gente, eu acredito que dentro de cada pessoa tem uma vontade de fazer alguma coisa, mas falta a oportunidade, principalmente para quem é novinho, né? Para quem tem 15, 16 anos. Então, se você dá a oportunidade para as pessoas, elas abraçam. Então, essa foi uma surpresa boa. Outra surpresa também foi ver o envolvimento das famílias, o quanto isso está mudando o relacionamento delas com o filho, com elas mesmas, Daniel. Para você ter um relacionamento legal com seu filho especial, você precisa, primeiro de tudo, ter um relacionamento bom com você, entender a sua história, aceitar a sua história. Eu acho que a gente está ajudando essas famílias a internalizarem essa história e viverem, enfrentarem o seu dia a dia, e isso a gente tem através do convívio. Então, a surpresa foi justamente o envolvimento dessas famílias todas. A gente faz um trabalho de terapia de grupo também, que tem sido essencial para essas mães, né? A gente tem alguns pais também, mas na sua grande maioria são as mães que acompanham. Então foi uma grande surpresa ouvir as histórias e
isso se transformar numa admiração tão grande por essas pessoas, né? O quanto elas já passaram para estar lá, o quanto o dia a dia é difícil, né? De não pegar ônibus com cadeira de rodas ou pegar um metrô sem enxergar, são desafios. E então a gente tem aprendido muito e se surpreendido com a força dessas pessoas e dessas crianças. Bom, e um destaque que a senhora fazia é justamente essa abertura, essa disposição dos jovens, né, ali com seus 15, 16 anos, para desenvolverem atividades voluntárias e, acima de tudo, para essa convivência tão diversa, tão plural, tão diferente, muitas vezes, do que eles estão acostumados. Na Legião da Boa Vontade, vencemos isso também, com o movimento juvenil aí já com muitas décadas de protagonismo, os jovens, desde cedo, assumindo também responsabilidades, procurando ter atividades para poderem ali fazer a sua parte pela humanidade. Agora, o que a gente pode observar nesses casos, e em especial quando se trata de pessoas com deficiência, é como essa convivência desde cedo ajuda também a lidar com uma realidade que eu imagino que esteja bastante presente em um tema muito constante, inclusive nessas rodas com as famílias, que é a questão do preconceito. Como trabalhar com esse tema? Eu acho, Daniel, que o preconceito muitas vezes vem da falta de conhecimento, né? Você não conhece, portanto você julga. Então, o que eu digo às famílias é que você tem sim que lidar com preconceito, mas não pode perder as oportunidades que ele te traz. Então, se você percebe um preconceito que pode ser advindo de uma falta de informação, é a sua oportunidade de dar a informação. Porque a nossa reação quando você se sente excluído é você se retrair ainda mais, né? Então, isso que eu falo para as mães, né? Enfrentem, sejam fortes, cabeça erguida e informem, para que o preconceito seja advindo de qualquer coisa, mas nunca da falta de informação. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não lidam com o diferente, não porque elas não querem, é por não saber como fazer. Sabe, você vê uma pessoa, um deficiente visual na esquina, querendo atravessar, e você você reluta. Será que eu sei fazer? Né? Então, pergunte, se aproxime, né? A gente não pode colocar uma capa de invisibilidade na sociedade, né? Eu não sei lidar, portanto não lido. Né? Eu não sei lidar, portanto eu vou aprender, eu vou perguntar. Então, acho que é isso, assim, enfrentar um preconceito como uma oportunidade de passar informação e de acabar um pouco com isso. Sem dúvida. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse tema que é tão rico. As pessoas estão nos acompanhando, querem ter outras informações, como elas podem fazer? Então fica aqui o convite para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem o nosso site, conhecerem as nossas crianças. O nosso site é o www.vidas.org.br. No site há o nosso telefone de contato, o nosso e-mail. Então fica aí o convite, fica também um agradecimento pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho, de contar o que a gente faz. A gente tem orgulho enorme do trabalho que a gente faz, né? A gente acredita no nosso trabalho e a gente agradece a oportunidade de poder mostrar para as pessoas que às vezes uma inquietação, como era a minha, pode levar a fazer uma pequena diferença. E é muito gostoso você, ao fim do seu dia, saber, como diz o ditado popular, né? Eu peguei um limão e eu transformei numa limonada que agora eu estou servindo para as pessoas e convidando para vir conviver com a gente. Então, agradeço o convite. E o grande desafio, a grande oportunidade é justamente conseguir transformar essa inquietação em solidariedade, em ação em favor do semelhante. Por isso é nesse espírito que nós trazemos aqui uma mensagem final do programa que dedicamos ao seu coração, professora Patrícia, ao de vocês também que estão nos acompanhando nesse momento. É uma reflexão do criador desse espaço, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, em seu livro Reflexões da Alma. E aqui ele traz um destaque, inclusive, de um homem das línguas. Aqui, como a senhora é professora de inglês, certamente vai se identificar bastante. Ele afirma: fraternidade e solidariedade são forças poderosíssimas, superiores a todos os ódios humanos conluiados. Bem-aventurado o dia em que os seres humanos e espirituais compreenderem essa realidade palmar, que nos preenche a vida de fé e de esperança que não morre nunca. Samuel Johnson, escritor e dicionarista inglês, há mais de 2 séculos já alcançara essa verdade, pois deixou consignado que, abre aspas, a esperança é em si mesma um gênero de felicidade, possivelmente a maior que este mundo pode oferecer. Fecha aspas, e aqui concluímos essa reflexão que nos chama a essa responsabilidade de acionarmos essas forças mais poderosas que possuímos, a da fraternidade, a da solidariedade, para juntos cultivarmos essa esperança que carrega em si a felicidade. É a esperança no outro, é a esperança de que podemos sim construir uma sociedade melhor e mais inclusiva.
Com essa mensagem, nós finalizamos a edição de hoje e abrimos também para suas considerações finais. Se você me permite, quando ouvi as suas palavras, eu pensei naquele que é, na verdade, um dos nossos lemas, que está no nosso site, que é uma citação de Galeano, que diz que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Eu acho que isso é um guia para nós, né? Aquilo que nos dirige todos os dias. E com essa mensagem, o programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. O nosso muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, pela audiência. Nesta edição, conversamos com a professora Patrícia Goloni Lolo. Ela é fundadora da Vidas, entidade que se dedica à inclusão de crianças e adolescentes com deficiências. Até o próximo Sociedade Solidária.